gente sendo cristão, acontece isso. Então, a gente tem que ser prudente, né? Tem que ser cuidadoso. E eu pensava que não, né? Quantas vezes a criança estava ali com sarampo, com catapora, né? Ali na escolinha, né? E as professoras vinham para mim e falavam assim, ai, pastor, e agora? A fulaninha está lá e acho que ela está com catapora. E eu ficava, ai, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Né? Como eu vou tirar a criança dali, né? Daquela situação? Né? A criança já está ali e tal. Aí eu ficava, né? Pedindo para Deus para que Ele tivesse ali dando o livramento. Como já aconteceu de uma criança acabar transmitindo aquilo que ela estava para uma outra criança. Aí vem a maturidade, né? De chegar para a mãe, lógico que com cuidado, né? E falar, olha, a sua filhinha está com gripadinha, né? É melhor tirar nela para que não esteja transmitindo para outra criança, né? Tal. Até minha neta, tadinha. Teve um dia aí que ela estava muito gripada e toda alegre lá no berçário. E eu passei assim, quando eu passei, ela lá no berçário. E a Dan estava cantando, não viu que tinham levado ela para o berçário. Aí eu já cheguei, né, falei, Dan, porque ela tinha falado que não ia deixar lá com outras crianças. E ela correu, foi lá e pegou. Né? Então, Deus guarda, Deus ele protege, Ele livra, mas a gente tem que estar também fazendo a nossa parte. É que nem eu falo em casa, né, para minha filha, né? Que às vezes ela fala assim, ai mãe, mas essa máscara dá falta de ar, né? A gente vai no mercado, ela quer ir sem máscara. Aí eu falo assim, filha, Deus faz a partir dele, mas o que é para a gente fazer, a gente tem que fazer. Dá falta de ar, dá... Para vocês não têm nem ideia. A primeira vez que começou esse negócio que tinha que ir no banco, que tinha que resolver, falei, Dan, me vende aí uma máscara, ela me vendeu, eu reforcei com um pedaço de feltro. Gente, eu não conseguia respirar. E com aquilo ali eu não via a hora de ir logo. E eu não sabia o que estava acontecendo. Aí ela falou, mãe, tem que pôr TNT, né? TNT não é filtro. Eu falei, eu pus na minha e na do pastor. Então nós dois não conseguia, né? Mas aprendemos. Como que a gente aprende as coisas? Errando. A gente tem que evitar? Tem que evitar. Mas se não evitou, né? E Paulo, ele aprendeu assim. Ele falou que eu achei muito lindo isso aqui, ó. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade. Ele sabe o que é passar necessidade, porque ele precisou o quê? Ele precisou passar por necessidade. Sei passar por necessidade. Sei passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Ele sabia passar por necessidade e sabia o que era também ter fartura, né? É algo que a gente está aprendendo também a lidar. Às vezes... Sei o que é passar necessidade. Dá para ouvir? Não dá? Senhor, tem misericórdia. Eu acho que é uma panela com pipoca, não é possível, não para mais. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente
em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, é tremendo, irmãos, porque Paulo, ele passou a necessidade, ele sentiu fome. E ele, naquela situação que ele estava passando ali, com certeza, ele estava ali com o Senhor. Ele soube como lidar. Estou passando fome, então vou aproveitar aqui, vou fazer um jejum. Eu que estou falando aqui, eu não sei como que ele lidou. Vou fazer um jejum, já que, né? Não tem comida, acredito que Deus quer que eu jejue. Eu tenho bastante, então eu vou pegar o que eu tenho, esse bastante, e vou estar dividindo, para que não fique soberbo, orgulhoso. Então, com certeza, aquela situação que veio para Paulo, ele conseguiu lidar. Ele ali na direção de Deus, na orientação do Senhor, ele viu que tudo aquilo que estava vindo sobre ele, sobre a vida dele, estava cooperando para fazê-lo mais forte, mais resistente. A gente não sabe para que tudo isso. Se não é para nos dar mais resistência, para nos fazer mais forte. As famílias estavam o quê? Dividida. Estava separado, ninguém tinha mais tempo para ninguém. As crianças eram de escola, chega da escola, é o trabalho, é a limpeza, e as crianças. E agora? O que tudo isso tem cooperado de bem para a tua vida? O que você pode tirar toda essa situação de experiência boa, a ponto de você poder estar ajudando outros? Esses dias, não sei se foi o Weber ou o pastor estava falando, que aumentou, né, o índice de briga de casais. Como eu posso lidar com essa situação? Como eu posso aprender a lidar melhor com o meu cônjuge? Né? A ponto de não ter essa briga. Irmãos, a gente não sabe. A gente tem que aproveitar. A gente não sabe o que está para acontecer aí né? Tantos que perde a oportunidade de estar em harmonia ali dentro do lar, e o marido, morre. Deus o livre, né? Não é mesmo? A mulher, não é mesmo? Aí você vai pensar, meu Deus. Irmãos, a gente vivenciou essa experiência com a Noêmia. Com a Noêmia. Eu fiz aqui o grupo de terapia. Eu fico emocionada de ver que Deus proporcionou esse 1 ano. Ficamos 1 ano juntas, conversando. Ela compartilhando ali o coração dela. Nós orando juntas, rindo juntas. Eu não sei se a Val ainda chegou a pegar esse tempo que ela... 1 ano ela faleceu. E eu fiquei muito triste. E a Noeli, a irmã dela, chegou para mim e falou assim: pastora, Deus é tremendo. Deus nos deu 1 ano. Ela falou, 1 ano para conversar, para tratar algumas situações dela com a irmã, para a gente rir, para a gente compartilhar. Esse é o nosso Deus. A gente não entende os propósitos que Ele tem, mas que com certeza vai, ou já está,
cooperando para o bem. É para o bem. Nós precisamos aprender, né? Eu aprendi essa palavra assim, estou usando ela. Esses dias uma irmã falou, pastora, aprendi a me apropriar da palavra. Se meus irmãos estivessem aqui, eles iam falar assim, aprendeu hoje, né, essa palavra, porque só fala de se apropriar. Né? Se apropriar da verdade, do poder real de Deus, ali na palavra dele. Né? De experimentar, Senhor, se tudo coopera para o meu bem, então abre meus olhos aí, Senhor, que eu quero ver a cooperação do bem aí em relação a essa situação. Este é o nosso Deus. E ele não para não. Ó. Ele fala assim, ó. Olha que tremendo aqui. Ó. Qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado nesse... Eu me lembrei agora de quando eu era criança. Nós passamos por muitas situações muito difíceis. Passamos necessidade. Tinha vez que era só vinagre com feijão para a gente comer. Meus irmãos não gostam, meus filhos não gostam de que eu fale, que uma vez eu fui falar, e eles falaram, mãe, nunca mais conte sua história. Mas um dia, né, depois que eu me casei com o pastor, estava lá em casa e a gente estava passando uns momentos bem difíceis mesmo. E Deus me trouxe à memória. Ele falou, você já está treinada. Você já está treinada. Eu estou treinada. Quando você era pequena, quantas vezes você passou necessidade? Irmãos, a ponto de eu orar pedindo para Deus uma blusa, porque eu tinha frio. E eu queria uma blusa bonitinha, que a gente ganhava muito dos irmãos da igreja. Né? Mas aquelas blusinha que já estava meio esticadinha, né? Mas a gente usava e era uma festa, viu? Quando chegava a roupa, era uma festa. A gente ficava até madrugada experimentando tudo. O que servia, o que não servia. Mas eu via as irmãzinhas da minha idade com uma blusinha bonitinha. Eu ficava, ai, queria tanto uma blusa. Eu pedi para Deus. E eu falo para as crianças, né? Eu conto essa experiência que eu tive, não é, Giovana? Não sei se ela se lembra, que eu conto tanta coisa aqui, né? Mas eu me lembro que eu pedi ao Senhor. O Senhor queria ganhar uma blusa de frio. Já imaginava ela assim, rosinha, né? Lembra que eu contei? E um dia, meu pai chegou com essa blusa em casa. Fica arrepiado. Do jeito que eu imaginava, com botãozinho, blusa de frio. Esse Deus é tremendo. E eu fiquei tão feliz. Então eu aprendi a agradecer, aprendi a passar necessidade e aprendi a ter fartura. Um dia eu cheguei do trabalho e falei, meu Deus, minha casa está parecendo uma casa de rico. Meu pai começou a ganhar bem e comprou sofá novo e comprou... Fomos morar no sobrado, pôs carpete, que eu ficava... O meu sonho era ter uma casa com carpete. Misericórdia, nunca mais, né? POC, né? E pôs carpete, pôs um monte de coisa. Estava perto para casar. Falei, olha, demorou tudo isso. Agora que eu vou casar, que está arrumando a casa da... E aí eu fiquei, olha quanto tempo a gente passou tanta necessidade. Meu pai tinha 2 empregos. Mas a gente era tudo feliz. A gente comia aquele feijão com alegria. E minha mãe conta que meu pai via a gente comendo aquele feijão com vinagre, cebola, que, ai meu Deus, muito gostoso. E a gente tudo feliz comendo, era sopinha para a gente. E era tremendo. E meu pai chorando no quarto. Ele nem gosta que conte essa, né? Não gosta nem que a gente comente. Mas isso me fez forte. Quer dizer que a luta que você passa te faz forte. A luta que você passa te faz cada vez mais forte. Você aprende
a se adaptar como Paulo. Eu aprendi. Não é bom. O sofrimento nos ajuda a se tornar forte. Quando eu estou atendendo algum paciente, eu falo assim: olha, a vida, ela se apresenta de várias formas para a gente, não é? Mas vamos para a padaria agora. Ontem eu inventei de fazer pãozinho francês. Ó. O pastor comeu quase tudo. Depois ficou passando mal à noite. Acho que comeu toda a maçã que ele... né? Vamos lá para a padaria. Eu falo assim: qual que é o pão mais gostoso que tem na padaria? Cada um vai falar, né? Para mim, o pão mais gostoso que tem na padaria é o sovado. E por que o pão sovado é mais gostoso? Parece que a massa é mais, né? Mais, sei lá, eu gosto, eu amo. Desde criança pequena, minha mãe, eu ia na minha avó, ela falava: "Tó, dinheiro, vai comprar seu sovado". Eu comprava um gomo do pão sovado, né? Por que o sovado é mais gostoso? Fui saber o porquê, né? É porque é o pão que a palavra já está falando. Ele é mais sovado. Ele é mais batido, mais passado, mais esticado. É o pão que mais apanha, que é torcido, né? É o pão mais sovado. A pessoa, né, que sofre, que passa por muitas situações difíceis, você pode ver que é a pessoa que tem mais experiência para ajudar o outro. Né? Paulo era uma pessoa assim que com certeza era um homem muito rico, né? E o Luciano, pastor que já estudou bastante sobre a vida, né, de Paulo, ele era muito. Aí Deus derrubou ele do cavalo. E aí ele foi aprendendo o outro lado, o que é viver com Jesus, não é que quando a gente está com Jesus a gente passa fome, a gente passa... Não. Né? Muito pelo contrário. A gente tem... Né? Deus, Jesus, ele nos supre. Como eu contei de um dia que não tinha acabado eu não falei que eu derrubo tudo. O arroz em casa, e eu estava lá meditando na palavra, em Salmos 23... Falo: Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí falei: Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu sei que o meu arroz está garantido. Tinha as crianças tudo pequenininhas. E eu fui lá, o pastor não tinha dinheiro. Eu sabia que a gente estava sem dinheiro. E aí eu fui lá e falei: bem, o arroz da gente acabou, não tem arroz para fazer. Ele falou: esqueceu de falar que não tem dinheiro. A irmã fulano de tal, que eu não lembro mais o nome da irmã, nem ele. Eu fui na casa dela e ela mandou trazer esses 5 quilos de arroz. E tá aqui, ó, tava lá no sofazinho do escritório dele, tava lá para mim trazer. Lá ela falou assim para ele: leva para vocês. Quem foi que tocou no coração dela? Eu falei: Senhor, glórias a Deus. Eu sabia que o Senhor ia, né, prover. E Ele tem provido em todo o tempo. O pastor já contou aqui que até botar ovo, ele, né? Vou botar ovo? Botar dinheiro. Né, de levantar do ônibus e a pessoa falar para ele assim: caiu o dinheiro do seu bolso. Não é meu, não. Não, é do senhor, sim, ó. De pessoas falar assim: olha, deixaram o dinheiro lá no banco, e ele ficar na porta do banco esperando. E a gente sempre orando e ter dívida para pagar, e o irmão vinha assim e falar: Deus tocou no meu coração. Glória a Deus. Deus tocou no meu coração para te dar essa oferta.
E a gente chorar, porque sabia que Deus tinha mandado. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Isso aí é para glória, é para comemorar, né? Paulo, ele aprendeu o segredo de viver. Ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Outro exemplo que a gente vê aqui é de Davi. Não é do Davi aí, não. Mas Davi também tem umas experiências, né, Davi? Desde pequenininho, né? Já estamos acabando aqui. Passamos por... Deixa eu ver aqui. Como que vamos aprender a lidar com as dificuldades? Passando por elas da melhor forma. E existe... e isso cooperar para o bem. O fato de Paulo continuar falando que sabia passar necessidade, sabia ter fartura, isto não foi bom para Paulo? Foi. Quando criança passamos por necessidades, sim. Isso cooperou para o nosso bem? Cooperou. Para nos fortalecer? Sim. Minha irmã também, que é esposa de pastor, ela passou também por fases muito difíceis no ministério. Conseguiu lidar? Sim. Porque passou por necessidades. Passou por necessidades, passou por fartura e aprendeu a lidar com essa situação. Agora a gente vê a experiência de Davi. Eu fui colocando o que o Senhor colocava aqui. Ele me fez me lembrar de Davi. Nesse texto, Davi, ele peca contra Deus, né? E qual foi a situação de Davi nesse texto? De Salmo 51, do 1 a 19. Salmo 51. Salmo 51. Aqui, Salmos. Eu não vou ler todo o versículo. Eu não vou ler todos. Vou ler só alguns. Fala assim, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Nós vemos aqui que Paulo, ele pecou. E pelo fato de ele ter pecado, ele se sentiu sujo, né? Imundo. Tanto que ele pede para que Deus purifica, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti só, contra ti pequei. E fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Quando o Senhor ele fala para a gente vigiar, para não entrar em tentação, para não pecar, o Senhor ele tem o quê? Ele está fazendo o quê? Ele está querendo que você sinta essa situação. Porque quando nós pecamos contra Deus, nós nos sentimos indignos. Nós nos sentimos tristes. Essa situação que Davi passou, mas eu estou aprendendo a lidar com... Eu ponho um fone com louvor. Ai. Essa situação que Davi passou, esse sentimento, né, de ser imundo, essa sensação de estar separado de Deus, de não ter seguido aquilo que Deus tinha ordenado, de não ter seguido a orientação de Deus, isso cooperou para o bem?
de Davi? Cooperou. A ponto de ele falar assim, olha, Senhor, que se o Senhor me restaurar, eu vou ensinar os teus caminhos. Aquela situação toda, né, que Davi passou ali, fez com que ele, né, criasse uma certa resistência, depois que ele parou e viu o estrago que ele tinha feito. Né? Quer dizer que tudo que eu passo, né, vai cooperar para o meu crescimento. Deixa eu seguir aqui. Tudo que eu passo vai cooperar para o meu crescimento, para o meu bem, para o meu fortalecimento, para a minha maturidade. Agora, o que eu preciso fazer é aprender a lidar com a situação que eu tenho passado. O que eu quero? O que eu quero de Deus? O que eu quero que Deus me use? A gente fala muito, né? Senhor, me use. Me usa, Senhor. Eu quero que o Senhor me use. Eu quero ser um vaso usado nas tuas mãos. Mas quando vem alguma situação, né? A gente, ai meu Deus, não, ai meu Deus, isso não. Não, né? Treinamento de Deus. Como que eu vou lidar com essa situação? Eu preciso lidar da melhor forma. Eu preciso lidar seguindo as orientações de Deus. O que o Senhor quer que eu faça em relação a isso? Por que desde de criança eu tenho esse costume de pedir a orientação de Deus? Eu me sinto segura só se Deus me responder. Hoje, para pregar, para trazer essa palavra, eu estava orando, né? Aí o pastor falou, na hora que eu estava lá vendo, né, os estudos de manhã, o culto de manhã, assistindo online, porque eu pensei, de repente eu estou lá e estou ocupando uma cadeira, né? Fiquei lá. Mas eu acompanhei e teve uma parte do estudo que ele falou que tudo coopera para o bem. Eu falei, Senhor, obrigada. Então, essa palavra. Então, eu vou levar essa palavra. Então, eu sempre gostei de perguntar para o Senhor. Porque eu sei que se eu estiver ali, na direção do Senhor, mas já errei muito também, né? Apesar de eu sempre gostar de pedir orientação de Deus, às vezes eu ficava meio que, né, dando uma de não entendi o que o senhor está falando, né? Como eu passei por um namoro que não era, eu namorei com um rapaz que não era cristão, e eu sofri muito, mas muito, a ponto de desenvolver uma gastrite muito forte, de não conseguir comer direito, de não conseguir dormir, e o rapaz me humilhava, e o rapaz me traía, e eu sabia que eu não estava na vontade de Deus. E eu falava, olha, eu sei que você não está no propósito de Deus em relação a mim, a você. Ele fala, não, mas você me ama. E eu ficava, era uma coisa diabólica. Eu ficava, eu te amo. Mas não amava. Eu via claramente que Deus não tinha nenhum propósito com aquela relação. Mas não tinha força. Era uma coisa diabólica. Mas por que eu entrei ali? Deus fez com que eu entrasse ali. A palavra do Senhor fala que a gente não tem nada a ver com as trevas. Que associação a luz tem a ver com, né? Não tem a palavra. E eu desobedeci, fui. Eu comecei a evangelizar. E minha avó falava, você que vai evangelizar esse rapaz que vai te evangelizar. E eu, não, vó, estou falando do amor de Jesus para ele. E ela falava, olha, cuidado que esse menino vai te evangelizar, você que vai aceitar ele. Olha, e eu comecei a namorar com esse rapaz. E
Eu tinha uma visão de obra de Deus, de ser missionária, de proclamar o nome do Senhor. E eu ficava amarrada naquele relacionamento. E Deus usou meu avô para falar, para sair desse relacionamento. Eu abri mão. E quando eu abri mão, eu senti como uma pessoa livre, como um passarinho livre que estava preso dentro de uma gaiola. E eu lembro que quando eu descobri que deu o livramento que Deus tinha me dado em relação até o casamento, que eu estava para casar com esse rapaz. E eu me lembro que quando eu soube, eu fiquei tão feliz de ver o amor que Deus tinha para comigo. Eu me senti tão feliz. Deus tinha alguém especial para mim. Eu quero falar para você até que está assistindo. Deus tem alguém especial para você. Quanta jovem, ou mesmo, o jovem no sentido menino ou menino, que termina de um namoro, que a pessoa não tem nenhum compromisso nem com Deus, nem com a pessoa. E quer acabar com a vida, quer desistir de tudo. E eu lembro que quando esse rapaz, a primeira vez que ele terminou comigo, eu olhei assim para um lugar vazio, assim, a gente estava no Paraná, e eu fiquei, meu Deus, acabou toda a minha vida. Acabou nada! Deus estava operando, Deus estava me livrando. Deus, Ele muitas vezes está te livrando de problema e você está indo. Deus está te livrando da armadilha e você está entrando. Isso cooperou para o meu bem? Cooperou. Porque depois que eu me senti livre dessa armadilha, eu comecei a dobrar o meu joelho. E eu dobrava e falava, Deus, eu quero um homem de Deus para que seja o meu esposo, que ele seja fiel. Senhor, que ele me ame como Jacó amou Raquel. Raquel? Rebeca? Agora... Raquel. Então eu estava, o meu raciocínio estava, Eu quero, Senhor, que ele me ame como Abraão amou Sara. Eu orava e chorava e falava, Deus, eu quero um homem assim. Aí, ó. Não sei se ele me ama. Não, Deus atendeu minha oração. Aprendi como? Sofrendo ali, ó. Você não tá, quando Deus, você está no caminho errado, Deus, por Ele te amar, por Ele te amar, que Ele permite todo esse sofrimento. E eu era só pescoço, parecia uma girafa. Tem umas fotos minhas dessa época que era bem magrinha, assim, porque não tinha paz. Então, irmãos, conclusão de tudo isso. Aprenda a lidar com todas as situações que você tem vivenciado. Aprenda a louvar o Senhor em todo o tempo. Aprenda a fazer como Paulo. Paulo aprendeu a se adaptar em relação àquela situação. Deus usou irmãos também para abençoar Paulo? Sim, usou. Mas Paulo, se não tivesse, ele dava glória a Deus. Se tivesse, ele dava glória a Deus. Aprenda como Davi. Se você fez alguma coisa que você sabe que desagradou a Deus, peça perdão ao Senhor. Davi, ele tinha medo que o Espírito Santo se ausentasse dele. Peça perdão, fala, Senhor, me renove. Senhor, me restaura. E o Senhor me restaurando, eu quero ensinar. Quantas experiências eu passei na minha vida. Apanhei muito. Sofri muito, meus filhos sabem.
Tem coisas que eu passei que eu nunca nem contei para a igreja. E um dia eu me empolguei, fui contando. Eles falaram, mãe, não conta mais. É muita coisa. Mas glória a Deus. Glória a Deus por tudo isso. Amém? Vamos ficar de pé, então. Eles estão tentando espantar o vírus, por isso que eles estão... Né? Ninguém falou para eles que não tem jeito, é com oração mesmo, só com o mover de Deus, né? Mas espero que nessa noite você tenha, né, Deus tenha falado alguma coisa em relação à situação que você tem passado. E glorifique ao Senhor, porque Deus está no controle de todas as coisas. Até em relação a essa pandemia. Até em relação a essa situação, Deus está no controle. E com certeza, vai ser só testemunhos, e acredito que já deve até ter muitos testemunhos em relação a tudo isso.